Vamos iniciar a cabeça. Eu vou fazer um círculo mágico. Dentro do círculo eu vou colocar 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos baixos, eu vou fechar o círculo, venho no primeiro ponto que iniciamos, vou inserir a agulha desta forma, puxo a laçada e faço o primeiro ponto da segunda carreira. Aqui eu vou colocar o marcador para que eu saiba que aqui começa a segunda carreira. No mesmo lugar, eu já vou fazer mais um ponto baixo. Essa carreira será toda de aumento. Serão 2 pontos baixos para cada ponto de base. Ao todo, na segunda carreira, vamos ficar com 12 pontos baixos. Ficou desta forma a segunda carreira. Vou tirar o marcador, fazer o primeiro ponto da terceira carreira e volto o marcador para o lugar. Venho no ponto do lado e vou fazer um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo será o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E vou seguir essa sequência até finalizar a carreira, um ponto baixo e um aumento. Ao todo, na terceira carreira, vamos ficar com 18 pontos. Vamos iniciar a quarta carreira. Eu tiro o marcador, faço o meu primeiro ponto e volto o marcador para o lugar. Venho no próximo e faço um ponto baixo. Venho no próximo e vou fazer um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. A sequência da quarta carreira serão 2 pontos baixos e um aumento. Eu trabalho essa sequência até finalizar a carreira, 2 pontos baixos e um aumento. Ao todo, na quarta carreira, ficamos com 24 pontos baixos. Agora vamos fazer a quinta carreira. Fiz meu primeiro ponto, volto o marcador para o lugar e vou fazer uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Vou trabalhar essa sequência até finalizar a carreira. 3 pontos baixos, o próximo será o aumento. Finalizei a quinta carreira, ficamos com 30 pontos baixos. A sexta carreira, eu vou fazer uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento. Eu vou trabalhar essa sequência até finalizar a carreira. 4 pontos baixos e o próximo será o aumento. Finalizei a sexta carreira. Ficamos no total com 36 pontos baixos. Vou fazer aqui o nozinho do círculo mágico para que esse início já fique arrematado, tá bom? Agora, a sétima carreira, nós vamos trabalhar pontos centrados. O ponto centrado, eu tiro o marcador e venho aqui, ó.
bem no meio do ponto, dessa forma, puxo a laçada e faço um ponto baixo. Esse é o ponto centrado, pegando bem no meio do ponto. E já coloco o marcador para que eu saiba que aqui começa a 7ª carreira. Eu vou fazer um total de 10 pontos baixos trabalhando centrado, ó. Pego bem no meio do ponto, faço um ponto baixo. Tá vendo? Voltar aqui, porque puxei demais o fio. Então, eu vou fazer 10 pontos baixos trabalhando centrado. Já fiz 3. Esse aqui é o 4º ponto. Ó, vai ficando assim, pegando bem no meio do ponto. Aqui eu fiz 10 pontos. O de número 11, eu vou inserir a agulha, puxo a laçada e vou fechar esse fio com a linha branca. Então, agora a gente vai inserir mais uma cor no nosso trabalho. Ó, fechei com a linha branca. Agora, eu vou trabalhar conduzindo o fio marrom por baixo dos pontos, certo? Só organizar aqui esse fiozinho para não atrapalhar. Então, venho no próximo ponto, também pegando o centrado, e vou fazer um ponto baixo. Então, é o primeiro ponto branco desta carreira. Esse fiozinho, você faz um nozinho aqui por dentro, que aí já fica arrematado. Então, eu vou fazer 5 pontos baixos com esse fio branco. Já fiz um, esse é o segundo, e conduzindo o fio marrom por baixo dos pontos. Pegando o centrado. Soltar mais fio para facilitar. Aqui eu já fiz 5 pontos. O de número 6, eu vou fazer puxando assim e fecho com o fio marrom. Então, eu fiz 6 pontos com o fio branco. E o de número 6, fechei com o fio marrom. Agora, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base restante com esse fio marrom. Esse fio branco você pode deixar solto, não precisa conduzir. Vou deixar para conduzir quando eu estiver lá na parte da boquinha. Agora, nesse início, eu não vou conduzir, porque senão a gente vai gastar fio à toa. Então, é só finalizar com o fio marrom, com um ponto baixo, para cada ponto de base restante, pegando centrado nos pontos, e vamos continuar com 36 pontos baixos. Vamos iniciar a carreira número 8. Eu vou fazer um total de 11 pontos baixos. Então, ó, eu já venho no primeiro pontinho, pegando centrado e faço um ponto baixo. Coloco o marcador e vou fazer o total de 11 pontos.
Fiz os 11 pontos baixos, o de número 12 é em cima desse primeiro branco. Vou inserir, puxo a linha desta forma e agora eu vou fechar com a linha branca. Fechei com a linha branca, agora eu vou conduzir o fio marrom por baixo dos pontos. E vou fazer 3 pontos baixos. Trabalhei 3 pontos baixos, pegando centrado no ponto. O quarto eu vou fechar com o fio marrom. Então, eu insiro a agulha, puxo a linha desta forma e fecho com o fio marrom e venho em cima do pontinho branco e começo a trabalhar com o fio marrom. E já deixo o fio branco solto aqui por baixo, certo? Ficou desta forma o nosso trabalho, ó. Tenho apenas 4 pontinhos brancos na carreira número 8. Agora eu finalizo a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante com o fio marrom e pegando centrado no ponto. Finalizei a carreira 8, ficamos com 36 pontos, tá? Estamos só repetindo a mesma quantidade de pontos. A carreira número 9, eu vou fazer um total de 12 pontos baixos. Então, eu faço o primeiro ponto e já volto o marcador. Aqui é o de número 12. Então, trabalhei um ponto baixo para cada ponto de base até inteirar 12 pontos. O de número 13, eu vou inserir em cima aqui do pontinho branco, puxo a laçada e fecho com o fio branco. Desta forma. Agora, eu vou fazer apenas 2 pontos com esse fio branco, ó. Eu faço o primeiro, o segundo eu fecho com o fio marrom. Então, eu puxo a laçada e já fecho com o fio marrom. E já deixo o fio branco solto aqui por baixo dos pontos, solto aqui, né? E em cima do ponto branco já começo a trabalhar com o fio marrom e vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base com esse fio marrom. Ficou desta forma esta carreira, certo? Ó, finalizei a carreira número 9 e agora eu vou fazer a 10, a 11 e a carreira 12 igual a número 9. Eu vou fazer 12 pontos baixos. Esse é o de número 12, o 13º, né? O ponto de número 13, eu faço pela metade e vou fechar com a linha branca. Fechei com a linha branca
Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. E no próximo, eu vou fazer meio ponto com a linha branca e vou fechar com o fio marrom. Tensiono o fio para ficar do mesmo tamanho dos outros. Agora, eu deixo o fio branco solto e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base restante com esse fio marrom. Então, as outras duas carreiras que eu vou fazer também será idêntica a essa. Tenha atenção nas trocas de fio, para que fique bem certinho, tá bom? Ó, pessoal, trabalhei minhas carreiras de ponto sobre ponto, ficou desta forma. Ao todo, estou com 12 carreiras feitas e já iniciei a carreira número 13, certo? Aqui eu já fiz 10 pontos baixos. O de número 11, eu vou inserir a agulha, puxar desta forma e vou fechar com a linha branca. Fechei com a linha branca, agora eu vou vir no próximo ponto e já vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E agora conduzindo o fio marrom. Então, serão 6 aumentos sequentes. Esse é o primeiro, venho no próximo, o segundo aumento. Em cima do pontinho branco, o terceiro aumento. No próximo ponto branco, o quarto aumento. No próximo ponto, o quinto aumento. E no próximo será o sexto aumento. Eu faço o primeiro ponto, o segundo ponto, que é o ponto de aumento, ó, eu puxo a laçada e fecho com o fio marrom. Como agora tá aumentando muito a quantidade de fio branco, de pontos brancos, eu vou começar a conduzir o fio branco por baixo dos pontos, certo? Vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base com fio marrom, conduzindo o fio branco por baixo dos pontos. E sempre trabalhando de forma centrada. Vai ficando assim. Finalizei a minha carreira, aqui no final eu fiz 19 pontos e devido aos aumentos, nós ficamos com 42 pontos baixos na carreira número 13. E na carreira 14 eu vou começar a trabalhar até chegar aqui, ó, tá? Então trabalha de forma centrada até chegar mais ou menos aqui. Ó, pessoal, então aqui na carreira 14 eu trabalhei já 8 pontos baixos, ó. Iniciei, trabalhei até chegar aqui, eu tenho no total 8 pontos baixos. O de número 9, eu vou inserir a agulha, puxo a laçada e fecho com a linha branca, desta forma. Vou tensionar o fio, ó. Agora, nós vamos trabalhar 3 pontos baixos. Eu venho aqui no primeiro, vou fazer um ponto baixo. No próximo, já conduzindo o fio marrom por baixo dos pontos. O segundo ponto baixo, agora cheguei nos aumentos. Então, aqui no primeiro pontinho, eu faço um ponto baixo. Esse é o meu terceiro ponto. Agora, eu vou fazer uma sequência de 9 aumentos. Então, preste atenção para não pular nenhum ponto. E tô trabalhando centrado. Ó, esse é o meu primeiro aumento. Serão 9 aumentos sequentes.
Vou conferir. Aqui, ó, eu vou fazer mais um aumento, então serão 10, porque aqui, ó, no primeiro pontinho branco em cima eu fiz um ponto baixo, para depois começar o aumento. Então, no meu último, os 2 pontos aqui, ó, nesse aqui, eu tenho que fazer um aumento. Então, foi 10 aumentos sequentes. E no último ponto branco, eu faço um ponto baixo. Em cima desse ponto baixo aqui, ó, eu faço um ponto baixo, certo? E aqui, ó, eu tenho 2 pontinhos branco em cima do marrom. Então, eu venho no primeiro pontinho marrom, faço um ponto baixo. O segundo, eu puxo a laçada e fecho com o marrom. E vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base com esse fio marrom, conduzindo o fio branco por baixo dos pontos. Então, ficou desta forma, certo? Então, iniciamos com 3 pontos baixos na cor branca e finalizamos com 3 pontos baixos na cor branca de cá. E na parte central foram os aumentos, que foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 aumentos sequentes. E ficou desta forma. Finalizei a carreira 14, ao todo, devido aos aumentos que tivemos, ficamos com 52 pontos. A carreira número 15, vamos iniciar. Tirando o marcador e vou fazer o primeiro ponto da carreira 15. Estou conduzindo o fio branco por baixo dos pontos. Volto o marcador para não se perder. E vou trabalhar um total de 8 pontos baixos. Esse aqui é o meu ponto de número 8. O ponto de número 9, eu vou puxar a laçada e fechar com fio branco. Agora, eu vou conduzir o fio marrom por baixo dos pontos. E vou fazer 10 pontos brancos. Ó, 1... Ó, pessoal, eu falei para fazer 10 pontos baixos, mas aí eu fiz mais 2, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Feitos 12 pontos, aí eu venho aqui, ó, o ponto de número 13, ó, tá bem justinho, eu venho e faço um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Estou conduzindo o fio marrom por baixo dos pontos. Então, aqui, ó, no mesmo ponto de base, eu fiz um aumento. Venho no próximo ponto aqui, ó, e vou fazer um aumento. É só ter atenção que os pontos estão bem justinho, certo? Então, eu fiz 2 aumentos aqui, bem nessa parte central, nos 2 pontos centrais. Agora, eu vou fazer um total de 12 pontos baixos novamente, para ficar igual de cá. Então, eu tenho que ter 12 pontos. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base e vou contando para ver se ficou certinho a quantidade de pontos.
10, 11. O de número 12, eu puxo a laçada e fecho com fio marrom. E agora eu vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante, certo? Então, ó, devido a esses dois aumentos nessa parte central, eu vou ficar com 54 pontos na carreira número 15, certo? Só vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Ó, pessoal, lembrando que na carreira 15 ficamos com 54 pontos baixos devido aos dois aumentos. Na carreira 16 eu já iniciei e fiz 8 pontos. O ponto de número 9 eu faço pela metade e vou fechar com o fio branco. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base com esse fio branco, certo? Então aqui não haverá aumento nesta carreira, só vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, pessoal, fiz aqui, ó, meio ponto no último pontinho branco, certo? Aqui ao todo eu fiz 27 pontos brancos e no número 28 fiz pela metade e vou fechar com fio marrom. Desta forma. E agora eu vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base, com esse fio marrom conduzindo o branco por baixo dos pontos. Então, finalizei a carreira 16, vamos iniciar a carreira 17. Agora, eu vou trabalhar normal nos pontos, não precisa mais ser centrado. Então, eu venho aqui, ó, eu trabalhei nesse aqui, de forma centrada, e eu venho entre esses dois, esse que eu trabalhei e esse aqui. É onde estava o marcador. Eu vou puxar uma laçada e vou fechar com fio branco. Então, agora, trabalhando normal, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base com esse fio branco. Já coloco o marcador para que eu saiba que aqui começa a carreira 17. Ó, e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base com fio branco. Esse fio marrom eu já posso cortar. Já escondi ele um pouco por baixo dos pontos, ele já vai ficar arrematado. Agora, vamos trabalhar somente com o fio branco. Lembrando que estamos com 54 pontos nestas carreiras, tá? E vou fazer carreiras de ponto sobre ponto até inteirar 20 carreiras no total. Agora, trabalhando normal nos pontos, aí você confere se tá com a quantidade certa de pontos pelas próximas carreiras. Aí vai ficando assim o nosso trabalho. Ó, pessoal, trabalhei minhas carreiras de ponto sobre ponto, ficou desta forma, certo? Agora a carreira número 21, eu vou fazer uma sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu tiro o marcador, faço o primeiro ponto, volto o marcador para o lugar. Aqui já é o meu segundo ponto, o terceiro. Agora eu faço a diminuição. Eu vou trabalhar essa sequência até finalizar a carreira. 3 pontos baixos e uma diminuição. Ó, pessoal, na carreira 21 ficamos com 44 pontos baixos. A carreira número 22, eu vou repetir a mesma sequência. Eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Eu trabalho essa sequência até finalizar a carreira. 3 pontos e uma diminuição. Finalizei a carreira 22, ficamos com 36 pontos baixos. A carreira número 23, eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição.
Eu vou trabalhar essa sequência até finalizar a carreira. 2 pontos, o próximo será a diminuição. Finalizei a carreira 23, ficamos com 27 pontos baixos. A carreira 24, eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou trabalhar essa sequência até finalizar a carreira. 2 pontos baixos e uma diminuição. Ó, pessoal, finalizei a carreira 24, ficamos com 21 pontos baixos. Como lá no pescoço nós temos 20 pontos, eu vou tirar o marcador e vou fazer apenas uma diminuição. Que aí vamos ficar no total com 20 pontos baixos, as mesmas quantidade de pontos lá do pescoço. Aí aqui eu já posso cortar o fio do tamanho que dá para costurar. Só que eu não vou fazer essa costura agora, eu vou deixar para costurar depois que a gente bordar todo o rostinho, tá? Aí você coloca enchimento para moldar, você vai fazendo assim, ó, e vai colocando enchimento que o rosto vai ficar bem certinho, tá? Vamos fazer a parte inferior da boca. Eu vou fazer o círculo mágico e vou colocar 6 pontos baixos dentro desse círculo. Feitos 6 pontos, eu vou subir uma corrente. Eu vou fechar aqui um pouquinho o círculo mágico, viro o trabalho, no primeiro ponto eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, eu faço essa carreira será toda de aumento. Então, nesse primeiro ponto aqui, ó, eu já inicio fazendo um aumento. No próximo, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Nessa segunda carreira, vamos ficar com 12 pontos baixos. No meu último pontinho aqui, eu faço o aumento. Então, estamos com 12 pontos. A terceira carreira, eu vou subir uma corrente, viro o trabalho, no primeiro ponto, um ponto baixo. No próximo, eu faço um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, a sequência desta carreira será um ponto baixo e um aumento. Ó, pessoal, trabalhei então a minha terceira carreira. Agora eu vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Eu subo uma corrente, viro o trabalho e só vou repetir essa mesma quantidade de pontos. Vamos continuar com 18 pontos baixos pelas próximas 2 carreiras. E aqui eu já puxei o círculo mágico, ficou bem fechadinho. Então, é só você trabalhar essas 2 carreiras de ponto sobre ponto. Ó, pessoal, então trabalhei 2 carreiras de ponto sobre ponto, ao todo eu tenho 5 carreiras feitas. Aqui, ó, eu já posso cortar do tamanho que dá para costurar. Vou passar por dentro dessa laçada aqui, puxar o fio. O fio do círculo mágico você pode arrematar. E essa última carreira, você observa o lado direito. Posiciona aqui, ó,
na parte inferior, observando o detalhe que nós temos aqui, ó, branco, para centralizar. Aí você coloca assim e faz a costura da boquinha, tá? Você costura só nas laterais aqui e nessa parte inferior. Essa parte aqui da frente eu deixo sem costurar, tá bom?